Boa noite a todos, os que se encontram presentes na nossa casa e aqueles que nos assistem através das redes sociais. O Natal de Jesus, ele está se aproximando. E nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre o verdadeiro sentido de se comemorar o Natal. Pensem bem, Jesus poderia ter vindo coberto de glória, luxo, riqueza, e não foi assim que Jesus veio ao mundo. Deus quis nos dar o exemplo da humildade através de Cristo. Então nós vamos hoje estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a humildade, baseado nos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Jesus, quando falava ao povo da sua época, ele falava em parábolas, que eram histórias para ajudar aquele povo simples, humilde, que não tinha compreensão da vida espiritual, a compreender um pouquinho mais sobre a espiritualidade. Então era a maneira que ele achava. E nós vamos começar o nosso estudo de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala a parábola do mal rico. A parábola contada por Jesus dizia assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente bem todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu ao longe Abraão e Lázaro em seus seios. E gritando disse essas palavras: meu Pai, tende piedade de mim, e envia-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembrai-vos que recebeste vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estais, não o podem, como não se pode passar daí para cá. E o rico lhe disse: eu vos suplico que mandeis a casa de meu pai, aonde tenho 5 irmãos, a fim de lhes dar testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. E Abraão lhe respondeu: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então agora vamos refletir um pouquinho sobre essa leitura que foi feita. Nós podemos dar várias interpretações a essa leitura de Jesus, mas hoje nós vamos pensar o seguinte: as provas da pobreza e da riqueza geralmente são provas que o próprio Espírito escolhe passar na Terra. Alguns, como medida da evolução, recebem a riqueza, assim como esse homem rico da história, para fazerem um bom uso dela em benefício dos outros. Geralmente sempre acha-se que é para si próprio, mas dos outros. E a pobreza também é uma prova difícil, através de exercitar a humildade. Mas o
sentido que nós vamos dar hoje a essa interpretação não é necessariamente associado à relação financeira, às posses financeiras. Nós vamos enxergar esse homem rico como aquele que dá valor mais ao que é físico, mais ao que é material. Aquelas pessoas que buscam os prazeres da vida e que se esquecem dos irmãos que caminham com ela. Então, que buscam através do orgulho, do egoísmo, que se acham melhores e que não se importam muito com aquilo que os outros passam, com as dificuldades dos outros. E nós vamos comparar Lázaro não necessariamente como aquele mendigo doente, leproso e pobre, mas como aquelas pessoas que nascem com a prova do sofrimento, que nascem com doenças, com dores, com dificuldades, sejam elas financeiras, morais, físicas, mas que suportam essas provas com resignação, que conseguem passar por essas dificuldades, superá-las, tendo confiança em Deus. Então, essa é a visão que a gente vai conversar hoje. E também na leitura surge um espaço, né, um lugar que separa, um abismo que separa a região onde se encontrava o rico e o Lázaro. Essa região, na verdade, seria aquela divisão energética que nós temos. Ela é mais de ordem moral, ordem de vibração. Pensem assim, quando nós vibramos positivamente, quando nós vibramos no bem, nas energias de luz, nós nos conectamos a espíritos mais elevados. Agora, se nós baixamos a nossa vibração, nos entregamos à dor, ao sofrimento, ao orgulho, à vaidade, à revolta, nós nos conectamos a irmãos que também vibram. Então, é mais ou menos isso que Jesus disse, que não é possível passar do abismo de um lado ao outro, porque a condição energética, fluídica do Lázaro em relação ao rico era muito distante. E o rico não conseguiria chegar lá como eles não conseguiriam chegar tão baixo naquela vibração como o rico. Se vocês analisarem essa história, imagine, o Lázaro estava, segundo a história, sempre na frente da casa do rico. Ele ficava ali, esperando que alguém lhe desse alguma coisa. Aquele rico via todos os dias, na verdade via não, né? Ele não via. Ele chegava, mas não via aquele pobre mendigo ali. Quem sabe se a missão dele não teria sido a de auxiliar aquele irmão. E ele simplesmente nunca enxergou a dor daquele irmão. Como diz a história, ele vestia-se ricamente, né? Todos os dias. Ele cuidava da sua aparência, mas apenas da parte externa. A parte interna, a moral, os sentimentos, ele simplesmente sufocou através do orgulho, das vaidades, da prepotência, porque possivelmente ele se achava muito melhor do que aquele pobre irmão que estava à sua porta, precisando das migalhas que caíam da sua mesa, e nem ela, nem essas migalhas, esse pobre conseguia. O que faz o inferno que o rico se encontrou? A consciência. Porque no momento que nós nos despojamos do corpo físico, nós conseguimos abrir a nossa consciência para as nossas dificuldades, para aquilo que nós viemos fazer aqui e não fizemos, para aqueles embates que a vida nos colocou em frente e que nós fugimos. Então, ele mesmo, a partir da consciência pesada, da culpa, se colocou naquele plano do inferno, aquele fogo ardente que queimava. E nós também temos que pensar que nós construímos aqui, nesse plano terreno, a nossa vida futura. Para onde nós vamos quando nós daqui saímos? Se nós vamos para um lugar bom ou para um lugar de sofrimento, tudo depende da maneira como nós vivemos, tudo depende da maneira como nós estamos vivendo nossa vida hoje. Jesus deve ser o espelho para a nossa vida. A gente pode dizer assim, mas eu não sou como Jesus. Jesus é um ser muito superior a nós. O ser mais perfeito que reencarnou na Terra foi Jesus.
mas nós precisamos ter Jesus como um espelho. Se nós, cada vez que passarmos por um momento de dificuldade, de dúvidas, de necessidade, pensarmos como será que Jesus agiria, com certeza nós vamos nos aproximar ao máximo dos ensinamentos que Cristo nos trouxe. Mas na nossa vida agitada, na nossa correria, muitas vezes nós nem lembramos disso. E aqui também cabe uma ressalva. A gente tem que reparar as nossas faltas. Não adianta apenas o arrependimento. Que nem disse Jesus, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer, sou espírita, acredito, oro, mas não faço nada por ninguém. Muitos podem dizer, mas eu sou tão pobre, eu não tenho condições financeiras de auxiliar. Mas quem disse que esse auxílio tem que ser material? Às vezes o auxílio moral, aquele abraço, aquele sorriso, aquele ombro amigo que acolhe, faz muito melhor, muito mais bem para a pessoa do que uma ajuda financeira, que às vezes poderia até humilhá-la. Então a gente precisa sempre se lembrar disso, que nós sempre temos a oportunidade de fazer o bem. Muitas vezes nós não fazemos o bem porque nós preferimos fazer como o rico da história, não enxergar o sofrimento dos outros. E aí muitas vezes acontecem desastres, acontecem problemas sérios em alguns lugares distantes, e o povo todo se une para ajudar. Ótimo, maravilhoso, precisamos ajudar. Mas muitas vezes nós ajudamos quem está longe e não lembramos de ajudar aquele que está ao nosso lado. Aquele que às vezes convive no nosso dia a dia, que nós não escutamos, que nós achamos que aquela pessoa não precisa da nossa atenção. Então que também é nesse sentido da gente estar se aproximando do Natal, da gente estar tendo Jesus como modelo, a gente possa ficar mais atento àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que convivem conosco, sejam nossos familiares, nossos amigos, porque muitas vezes a gente se irrita com o que o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, o nosso irmão, aquele parente faz. Mas nós precisamos entender que nem todos estamos no mesmo caminho de evolução. Que às vezes aquilo é o que aquele irmão pode para aquele momento. E às vezes nos cabe auxiliá-lo, ter atenção com ele, indicá-lo esse caminho, ter paciência com a fraqueza dos nossos irmãos. Porque muitas vezes a gente se irrita plenamente com as coisas que as pessoas que convivem conosco nos dizem e fazem. Mas nós precisamos, acima de tudo, compreender que esse irmão está dando o que ele tem. E que, de repente, eu, se tenho um pouquinho mais de entendimento da doutrina, um pouquinho mais de consciência, posso muito bem auxiliar esse irmão, orientando, ouvindo, acolhendo. Então, depende de tudo apenas da nossa boa vontade. Nós precisamos preparar nosso coração para o Natal, porque a gente se reúne, come, bebe, troca presentes, faz festa, e às vezes o aniversariante fica escondido, fica esquecido. Nem nos lembramos que o motivo de comemorar o Natal não é o Papai Noel, mas é Jesus. Então, vamos procurar acalmar o nosso coração, vamos procurar encontrar Cristo dentro dele. Vamos trazer Cristo para a nossa vida nesse Natal, para podermos realmente viver a essência que é o Natal. Com a certeza de que Deus jamais nos desampara, que nós estamos sempre tendo oportunidades, e que aquele irmão difícil, aquele parente difícil, ele é uma oportunidade que Deus está nos dando nesse momento, para reparar, quem sabe, uma dívida que nós temos de outras existências, e que nós estamos jogando fora, às vezes, agindo de maneira violenta, rude, sem preocupação com aquele irmão. Então vamos fazer como Lázaro, vamos acolher as nossas dores, as nossas e as dos irmãos, e vamos procurar entender que Deus está sempre nos dando oportunidades, e que nem sempre a dor vem para atrapalhar a nossa vida,
Muitas vezes ela vem como uma forma de corrigir o nosso caminho que está completamente errado. É um puxão que Deus nos dá para dizer que isso não devia ser assim. Então vamos reavaliar, vamos reviver. Nós não nascemos para o sofrimento, nós nascemos para a felicidade. Somos nós que procuramos o sofrimento. Ele não vem porque Deus quer nos punir. Ele vem porque nós promovemos, através das nossas ações erradas, a ligação e reação, a lei do retorno. A gente planta, a gente colhe. E a colheita é mais certa que existe. Então que a gente possa plantar o amor, a caridade, plantar a humildade, que é o exemplo que Jesus veio nos trazer e que a gente vê no Lázaro, esse irmão, tão atormentado pelas dificuldades e que soube com resignação passar pela doença, pela pobreza, pela miséria e foi acolhido num lugar bom na vida após a morte. Porque nós não morremos. A vida é eterna. Nós somos seres eternos. O nosso corpo físico morre. O nosso espírito vive para sempre. Para a gente compreender melhor um pouquinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nós temos uma leitura que dentro virou aqui. Um texto que diz orgulho e humildade. Diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são poucos seguidos. Será que podeis será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? É um questionamento. Os Espíritos respondem: não. Então, sem humildade não existe caridade. Pois a humildade iguala os homens. Mostra-lhe que são irmãos e que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então aí está o motivo de mais de 2000 anos nós estarmos celebrando o nascimento deste ser tão importante na nossa vida, tão precioso, que foi Jesus. Que nós sigamos então esse Natal, o exemplo de Cristo, nas nossas ações, nas nossas relações com os nossos irmãos. Em nome da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de todos os trabalhadores da nossa casa, nós desejamos que esse Natal possa vir repleto de muita luz, que nós possamos descobrir Jesus dentro do nosso coração, tendo humildade, resignação, aceitação daquilo que nós não podemos mudar, para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida realmente em paz com a nossa consciência. Antes da gente fazer o passe coletivo, eu vou passar algumas informações para as próximas semanas. Então, a partir da próxima semana, não haverá sessão pública na segunda-feira. A sessão pública será apenas nas quintas-feiras. Ocorrerá o atendimento fraterno a partir das 18 horas, às 18h30 o Evangelho e a partir das 19h30 então a sessão pública, tá, com as preces e radiações, a doutrinária e os passes apenas para aqueles que passaram pelo atendimento fraterno. Então não vai haver passes na Câmara de Passe no mês de janeiro, apenas para os que passarem pelo atendimento fraterno. Nós convidamos a todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho da doutrina espírita, aprender um pouquinho, que se inscrevam na livraria da nossa Casa Espírita para o estudo sistematizado da doutrina espírita,
que terá início uma nova turma a partir de março do ano que vem. Então, aqueles que tiverem interesse, deem seu nome, seu telefone lá, que a gente já está organizando uma turma nova para começar o estudo no ano que vem. Também, assim, nós temos uma livraria, uma biblioteca na nossa casa. Nós convidamos os irmãos que gostam de estudar, de aprender a doutrina, que leiam. Nós temos livros usados, livros novos à venda, então adquiram seus livros. Aqueles que quiserem se associar também, pagam uma taxinha e podem usufruir de livros emprestados para levarem para a sua casa, lerem e trazerem na próxima semana. E o livro espírita é sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Então cheguem na biblioteca, olhem os livros, tem uma coleção muito grande de livros, vale a pena realmente. Tem os livros básicos também, adquirem o Evangelho, estudem. A doutrina espírita nos abre uma porta muito grande, né, com relação ao conhecimento do porquê nós vivemos, porquê nós estamos aqui. Então vamos nesse momento nos preparar para receber o passe. Nos acomodemos na cadeira. Os irmãos que se encontram nos seus lares podem colocar uma água para frutificar. Fechem os olhos. Vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus. Vamos vibrar no bem e na paz. Visualizem o nosso Mestre, Jesus. Ele está à nossa frente, com suas mãos sobre a nossa cabeça, derramando luzes e bênçãos sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo espiritual, sobre o nosso corpo mental. Jesus nos diz: meu filho, eu estou aqui nesse momento para te trazer muita força e muita fé. Jesus quer nos passar toda a certeza de que nós estamos aqui para superarmos todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida e sairmos vitoriosos de tudo isso. Sintam essa energia fluir pelo corpo físico, em cada célula, em cada parte, limpando, harmonizando, higienizando. Sintam essa luz que acalma, que serena, essa luz que cura. A cura só depende de nós, depende do nosso esforço físico, da nossa vontade moral, do nosso caminho no bem. E assim, nesse momento, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por todas as bênçãos que com certeza recebemos essa noite. Te damos graças ao Pai e pedimos que sejamos acompanhados no restante do nosso dia e nas semanas que se seguem, tendo fé e confiança em nosso coração. Que Deus nos abençoe sempre e que assim seja.